E aí pessoal, a gente está aqui hoje para nossa terceira aula de montagem de computadores e vamos lá. Na aula passada a gente viu a parte dos componentes, né? Eu dei uma breve introdução para vocês sobre o que é cada um. Também falei um pouco sobre as ferramentas que a gente vai utilizar para a montagem da nossa máquina, né? Bem, hoje a gente vai falar sobre dois componentes, a CPU e a GPU. A CPU, no caso, é o nosso processador e a GPU é a nossa placa de vídeo. Vamos lá começar falando um pouco sobre a CPU. A CPU é a nossa unidade central de processamento. Ela é o principal componente de um computador e desempenha um papel fundamental no processamento de dados e na execução de instruções. A CPU é frequentemente chamada de cérebro do computador, porque realiza a maioria das operações e cálculos necessários para o funcionamento do sistema. Vamos lá, CPU, o que ela faz, né? A CPU é responsável por executar as instruções do programa armazenadas na memória do computador. Ela realiza várias tarefas, como buscar instruções na memória, decodificar essas instruções, buscar dados necessários, realizar cálculos matemáticos e lógicos, armazenar os resultados de volta na memória ou em outro dispositivo armazenado. A CPU como ela funciona? A CPU é composta por várias partes, incluindo uma unidade de controle responsável por coordenar e controlar as operações, e também uma unidade lógica e aritmética, encarregada de realizar as operações matemáticas e lógicas, e também os registradores, que são os locais de armazenamento temporário de dados. A velocidade de uma CPU ela é medida em GHz, que indica quantas instruções ela pode executar em um determinado período de tempo. Quanto maior a velocidade da CPU, mais rápida será a capacidade de processamento do computador. Em resumo, a CPU ela é responsável por executar as tarefas principais de processamento de dados em um computador, realizando cálculos, controlando a execução de programas e garantindo um funcionamento adequado do sistema. Agora a gente vai falar um pouco sobre a AMD e a Intel, que são as duas maiores produtoras de processadores no mundo, né? Que não tem ninguém produzindo fora da Terra, pelo menos eu acho. Analogia aqui. A AMD e a Intel são tipo a Nike e a Adidas, sempre brigando ali para ver quem vai se sair melhor, quem vai fazer o melhor processador, quem vai vender mais e esse tipo de coisa. Vamos lá. AMD. A escolha entre o processador AMD e Intel depende das suas necessidades específicas, orçamentos e preferências pessoais. Ambas as empresas têm uma ampla gama de processamento com diferentes características e desempenho. Eu vou destacar agora algumas considerações gerais sobre cada uma delas. Processadores AMD têm um desempenho multithread, ou seja, os processadores AMD tendem a oferecer um melhor desempenho em multitarefa e cargas de trabalho que podem aproveitar vários núcleos. Isso é especialmente relevante para tarefas que envolvam edição de vídeo, streaming, renderização 3D, entre outros. O segundo tópico sobre os processadores AMD é o preço competitivo. Em geral, os processadores AMD tendem a ser mais acessíveis em termos de preço em comparação com produtos similares na Intel. O terceiro tópico é o maior número de núcleos. A AMD geralmente oferece mais núcleos em seus processadores em relação à Intel na mesma faixa de preço. Isso pode ser benéfico para aplicativos
que podem tirar proveito de maior paralelismo. Outro ponto também dos processadores AMD é a placa de vídeo integradas, as placas de vídeo integrada que eles trazem dentro de seus processadores. Agora, parando de falar um pouco da AMD, vamos falar um pouco sobre a Intel. A Intel, no seu primeiro tópico, ele traz um desempenho single core. Os processadores Intel são conhecidos por terem um desempenho single core melhor em comparação com a AMD. Isso pode ser benéfico para aplicativos que não se beneficiam muito de múltiplos núcleos, como jogos de computador. E a parte também de suporte a tecnologias específicas. Em alguns casos, a Intel pode ter suporte mais abrangente a certas tecnologias, como algumas instruções específicas de software ou recurso de virtualização. Na hora que você for escolher o seu processador, é importante considerar suas necessidades individuais e pesquisar benchmarks, ou seja, testes de desempenho de cada um, e análises específicas dos modelos de processador que você está considerando antes de tomar uma decisão. Além disso, lembre-se também que o desempenho e as características dos processadores estão sempre evoluindo. Então é uma boa verificar as informações mais atuais disponíveis no momento da compra. Vamos lá agora parar de falar um pouco sobre processadores e vamos falar um pouco sobre a nossa placa de vídeo, ou seja, a nossa GPU. A GPU ela é responsável pelo processamento gráfico em um computador. Ela desempenha várias funções essenciais para exibir imagem e vídeo, além de acelerar tarefas relacionadas a gráficos e visualização. Eu vou citar agora algumas das principais funções de uma GPU, que seria a renderização 3D, aceleração de vídeo, processamento paralelo, efeitos gráficos e pós-processamento e computação de propósito geral. Essa parte da aceleração de vídeo, a GPU possui recursos dedicados para decodificar e processar vídeos. Ela acelera a reprodução dos vídeos em alta definição, reduzindo a carga de trabalho da CPU, proporcionando uma reprodução suave e sem interrupções. Em resumo, a GPU é responsável por acelerar tarefas gráficas, desde a renderização de gráficos 3D até a aceleração de vídeo e efeitos visuais em tempo real. Ela trabalha em conjunto com a CPU para fornecer um desempenho otimizado em aplicações que exigem processamento gráfico intensivo, melhorando a qualidade visual e a experiência do usuário. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa parte aqui. Eu já citei o que ela faz. No caso, ela renderiza os vídeos e como ela funciona. Vamos pular e falar um pouco aqui sobre a GPU e a APU. A APU e a GPU são dois termos relacionados ao processamento gráfico, mas há diferenças significativas entre elas. A APU. Uma APU é um tipo de processador que combina uma CPU e uma GPU em um único chip. Ela integra tanto a capacidade de processamento geral quanto a capacidade de processamento gráfico em um único componente. A APU é projetada para fornecer um desempenho gráfico razoável em sistemas de baixo custo ou dispositivos com restrições de espaço, como laptops, computadores compactos e consoles de videogames. A GPU integrada é uma APU que compartilha a memória do sistema com a CPU. Isso significa que não há uma memória dedicada exclusiva para a GPU e a capacidade gráfica é limitada em comparação com uma placa de vídeo dedicada, ou seja, uma GPU.
As APUs também são conhecidas por seu consumo de energia relativamente baixo e são frequentemente usadas em dispositivos móveis, como eu citei anteriormente, né? Notebooks, videogames e esse tipo de coisa que é movida à bateria, que não é ligado na tomada a todo o tempo. Para você ter uma maior eficiência energética durante o seu uso. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a GPU, só alguns detalhes por cima, porque eu já falei sobre o que é uma GPU dedicada anteriormente. Ela faz o processamento gráfico e visual e é projetada especificamente para tarefas relacionadas a gráficos, como eu citei anteriormente, renderização, aceleração de vídeo e efeitos visuais. Eu quis trazer essa parte sobre GPU e APU por conta da parte que eu também citei anteriormente, que é a CPU. Porque os AMDs Ryzen, eles vêm com alguns dos modelos, eles vêm com a APU, que é o gráfico integrado, fazendo assim para quem está montando seu primeiro computador, tá com pouca grana e tudo mais. Aí você pode optar por um Ryzen que venha com a APU, ou seja, com o vídeo integrado, para posteriormente você fazer um investimento a mais e comprar uma GPU dedicada. Vou falar assim, em resumo, um APU combina a CPU e uma GPU, que foi o que eu disse. A escolha entre um APU e uma GPU depende das necessidades específicas do sistema e do orçamento, que foi o que eu falei agora, e das exigências de desempenho gráfico. Ou seja, se você quer um computador ali para você programar, para você jogar um jogo ali mais leve, ou só mesmo para uso pessoal, trabalho, esse tipo de coisa, uma APU já estaria de bom tamanho. Você pegava ali, botava um Dual Channel, que é a parte da memória RAM, que eu vou falar nas próximas aulas. Você pega ali, põe um Dual Channel, que já melhora o desempenho da APU. Aí você pode usar o computador de boa. Mas aí posteriormente, quando você quiser usar sua máquina para jogar um jogo mais pesado, ou renderizar um vídeo, mexer com aplicativos mais pesados, aí você vai e vai ter, não assim, mas talvez você tenha que investir numa GPU integral ou numa GPU dedicada, que isso vai ajudar muito seu computador. Bom, e é isso. Na parte de CPU e GPU, eu espero que vocês tenham compreendido, né, o que eu quis falar sobre cada uma. E na próxima aula a gente vai ver mais dois componentes essenciais para a montagem da nossa máquina, que é a memória RAM e o nosso disco rígido. Bom, a nossa terceira aula vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima aula.